Olá pessoal, tudo bem? Que a paz seja com vocês. Bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso aqui no nosso canal. Na aula de hoje estaremos falando sobre o tema líderes religiosos. E quero dizer para você o seguinte, que é do conhecimento de todos, que ao longo da história da humanidade existiram inúmeros homens que se destacaram na liderança do seu povo. Então, como são muitos os líderes religiosos das mais diferentes seitas e religiões espalhadas pelo mundo, quero falar hoje apenas de 3. Quero falar de Moisés, que foi um líder do povo judeu no Antigo Testamento. Quero falar de Jesus Cristo, o maior líder cristão. E quero falar também de Maomé, que também é um grande líder do período medieval, né, dos muçulmanos. Então tá, mas poderia citar, por exemplo, Mahatma Gandhi, cuja foto está aqui nesse painel. Poderia falar de Buda e de tantos outros. Existem inúmeros, mas isso tornaria a nossa aula um pouco longa. Então vamos falar primeiramente de Moisés. De forma objetiva, vamos falar de Moisés. Tá? Moisés foi, de acordo com a Bíblia hebraica, ao Corão, a Escritura da Fé Bahá'í, um líder religioso, legislador e profeta, a quem a autoria da Torá é tradicionalmente atribuída. Ele é o profeta mais importante do judaísmo e igualmente reconhecido pelo cristianismo e islamismo, assim como em outras religiões. É o grande libertador dos hebreus, tido por eles como seu principal legislador e mais importante líder religioso. A Bíblia o denomina o homem mais manso da terra, Números capítulo 12, verso 32. Então, há muito que se dizer desse grande líder do povo de Deus do Antigo Testamento, Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o seu povo por 40 anos, conduzindo o povo desde da libertação do cativeiro egípcio até próximo à entrada na terra de Canaã. Então Moisés foi esse homem pelo qual Deus operou muitas maravilhas através dele, como a abertura do Mar Vermelho, deu a eles algumas vitórias significativas, como por exemplo a vitória contra os amalequitas. Através de Moisés, Deus fez com que brotasse água da rocha e saciasse a água do povo. Deus fez, durante aquele período em que Moisés estava no comando do povo de Israel, Deus fez chover o maná do céu e assim alimentar o povo por 40 anos. Então, Moisés de fato foi um homem que teve muitos privilégios por parte de Deus. Um deles, que não foi reservado a nenhum outro, segundo a palavra de Deus diz que a todos os outros profetas o Senhor se comunicava com eles em sonho ou em visão, mas Moisés não. Moisés, Deus falava com ele face a face. E Moisés foi o homem também que recebeu as tábuas da lei, as tábuas da aliança, e aquela aliança que Deus estava fazendo com o povo de Israel. E nós vemos esse relato em Êxodo 19 e 20, esses 2 capítulos narram esse momento, e também o capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés desce do monte, lê as palavras da lei, e ali o povo diz as seguintes palavras: todas as palavras que o Senhor falou faremos e obedeceremos. E então naquele momento eles pegam o sangue dos animais e aspergem sobre a lei e também sobre o povo. E é nessa forma que é feita a primeira aliança entre Deus e o povo de Israel. E a essa altura
Moisés já era o líder do povo de Deus, né? Então, Moisés também é considerado o autor do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e há alguns que atribuem a ele também a autoria do livro de Jó, bem como a autoria é dada a ele do Salmo 90 e muitas outras contribuições que são muito significativas para a humanidade. Moisés pôde trazer para a sociedade mundial, né? Então, vamos falar do próximo líder religioso, que é simplesmente o maior deles. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, nasceu entre 7 e 2 a.C. e morreu por volta de 30 a 33 depois de Cristo. É a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos da maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento e referem-se a ele como Jesus Cristo, em hebraico Yeshua HaMashiach, um nome também usado fora do contexto cristão. Jesus foi um pregador judeu da Galileia, foi batizado por João Batista e crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos. Então, eis aqui um breve resumo, um breve relato da trajetória de Jesus de Nazaré. Mas Jesus, de fato, foi um grande líder, não apenas pelos milagres que realizou, como a nenhum outro líder que se tem conhecimento da história tenha feito, mas pela sua forma revolucionária de ensinar. Jesus foi o pioneiro, ou aquele que revolucionou na metodologia de ensino. Jesus apreciava os ensinos por parábolas, ou seja, a pegar algo do dia a dia das pessoas e comparar com uma lição voltada para os ensinos da eternidade. Isso revolucionou os ensinos de Cristo, fez dele simplesmente o maior mestre que o mundo já conheceu, porque o seu método de ensino, ou seja, a metodologia que Cristo adotou há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje continua sendo a metodologia mais eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Então, Jesus não foi apenas um grande mestre por ter feito milagres, mas também por ter uma metodologia de ensino diferenciada. Uma outra observação digna da nossa consideração com relação a esse maior mestre que o mundo já conheceu foi a forma também como Jesus se comportava diante dos oponentes, diante daqueles que queriam ver a sua ruína e queriam vê-lo tropeçar, vê-lo cometer algum erro e que faziam perguntas de um certo modo constrangedoras, colocavam ele em situações, por exemplo, perigosas, mas Cristo soube se sobressair com maestria de cada uma delas. Vou citar aqui um exemplo. No capítulo 8 de João, nós lemos uma história interessante, a história de uma mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério e ela foi conduzida até Jesus. E naquela ocasião, os líderes religiosos daquela época levaram ela até Jesus e com a seguinte expressão: esta mulher foi apanhada em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Essa foi uma pergunta que colocava Jesus numa situação muito delicada. E Jesus não se apressou em responder. Se agacha no chão e começa a escrever na terra com o dedo. E eles, como insistindo muito para que ele desse o seu parecer a respeito dessa questão, Jesus continuou agachado e eles insistiam porque sentiam que esse era o momento de
conduzir Jesus ao erro. Porque se Jesus consentisse, se Jesus concordasse que, de fato, aquela mulher era para ser apedrejada, era digna de morte por apedrejamento, então Jesus estaria agora indo contra a lei de Deus, que no 6º mandamento diz: não matarás. E se ele não concordasse, se ele dissesse que aquela mulher não deveria ser apedrejada, os judeus o acusariam de estar ensinando e trabalhando contra as leis de Moisés. Então veja só a situação em que Jesus se encontrava. Jesus se levantando, faz uma pergunta para eles: aquele que de entre vós se achar sem pecado, atire a primeira pedra. E então houve um momento de reflexão sobre todos os presentes, e a começar pelos mais velhos, um por um, foram soltando as pedras e deixando o local. E dessa forma, Jesus se sobressaiu de forma maestral dessa situação complicadíssima que os seus oponentes, os seus adversários o haviam colocado. Tá? Então, esses e outros exemplos fizeram com que Jesus fosse classificado pelos historiadores como o maior mestre, o maior líder que o mundo já conheceu. Maomé, nascido em Meca em 6 de abril de 570, ou na Medina, né, no dia 8 de junho de 632, foi um líder religioso e político árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Nascido em Meca, Maomé foi durante a primeira parte da sua vida um mercador que realizou extensas viagens no contexto do seu trabalho. Tinha por hábito retirar-se para orar e meditar nos montes perto de Meca. Os muçulmanos acreditam que em 610, quando Maomé tinha 40 anos, enquanto realizava um desses retiros espirituais, numa das cavernas da montanha de Hira, do Monte de Hira, foi visitado pelo anjo Gabriel, que lhe ordenou que recitasse os versos enviados por Deus e comunicou que Deus o havia escolhido como o último profeta enviado à humanidade. Maomé deu ouvidos à mensagem do anjo e, após sua morte, estes versos foram reunidos e integrados no Alcorão. Tá? Então aqui é um breve resumo da história de Maomé, que foi um grande líder islâmico. Aqui nós temos aqui a data do seu nascimento e temos também o período em que supostamente Maomé fora chamado para exercer o seu ministério de líder e fundador de uma religião que, com o passar do tempo, passou a ser uma das maiores religiões do mundo, que é justamente o islamismo, né? O Islã. E em 610 é dito que ele, num dos retiros espirituais que costumava fazer, acabou sendo visitado pelo anjo Gabriel e aí recebeu instruções claras para que recitasse os versos e com esses versos passaria agora a ser o fundador de uma nova religião. Tá? Então, pessoal, de forma bem resumida, eu gostaria de agradecer agora nesse momento a você por ter assistido a nossa aula. Tá? Você pode aprender um pouco mais a respeito desse assunto, pesquisando sobre os líderes religiosos, inclusive o líder da sua própria denominação religiosa que você faz parte. Descubra um pouco mais, tá? E de repente você pode estar até compartilhando conosco, tá bom? Até a próxima, se Deus nos permitir. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.